Começando com o livro Nosso Lar, você vai ter a oportunidade de entender como um espírito de mediana elevação e que não era espírita pode se encontrar no outro lado depois da morte. É o primeiro livro da série, uma referência bem explícita a algo que pode acontecer com todos nós e que nos ajudará a preparar-nos durante a vida física para voltarmos para casa com o mínimo de sofrimentos possível, porque dependerá de como nós agirmos aqui, aquilo que vamos encontrar depois. Mas neste livro, André Luiz vai nos contando como foram os seus primeiros contatos com o mundo espiritual, o período que ele passou, 8 anos mais ou menos, que ele passou na região umbralina, na região escura. Depois, as descobertas ou as redescobertas do mundo espiritual, assim que ele foi recolhido na cidade Nosso Lar. Todas as novidades, todos os relacionamentos no mundo espiritual que para ele foram surpreendentes nesta rememoração. Inclusive, a informação de que, puxa vida, mas aqui nesta cidade é tudo igual à Terra, é tudo parecido com a cidade da Terra, e os espíritos lhe explicando, não, meu filho, a Terra é que é muito parecida com tudo que aqui existe, porque este é o mundo da verdade, a Terra é apenas uma ilusão temporária. Você vai então ver em Nosso Lar todos estes entremeados relacionamentos, trabalho, relação afetiva, a oportunidade de aprendizado, a distração, o campo da música, o parque das águas, os ministérios que administram a cidade, a responsabilidade dos ministros, como o trabalho ali, o trabalho voluntário é contado ou medido, tudo isso vai estar em Nosso Lar. Então, é um verdadeiro alerta para aqueles que ainda não foram para o outro lado da vida. Depois do Nosso Lar, André Luiz vai nos relatar a história em que ele, Vicente e Aniceto, o instrutor, vão passar um período na Terra. É a primeira excursão que ele faz de aprendizagem. E uma excursão que nasce em Nosso Lar e que, ao invés de utilizar os caminhos normais de deslocamento entre as cidades espirituais num plano vibratório e a Terra no plano denso, o instrutor Aniceto faz com que eles vão caminhando lentamente, vão descendo, para ele entender como que é a atmosfera, o ambiente que une essas duas realidades, né? E então eles param depois em um determinado ambiente, um posto de socorro que existe na região intermediária, e de lá eles passam alguns momentos interessantes, você vai ver a beleza das relações entre as criaturas que se querem, vai ver as reuniões que existem nessas instituições, mesmo em regiões bastante densas. Você vai ver as múmias, os espíritos que estão mumificados depois que desencarnam e estão lá sendo cuidados até que eles despertem dessa letargia. Você vai ver depois a vinda ao plano da Terra, agora com um instrutor explicando como as coisas são, as relações que agora André Luiz pode ver mais facilmente, porque já está mais preparado, os equívocos das pessoas que vieram do plano espiritual para entregar uma mensagem e que se equivocaram, não fizeram, deixaram de cumprir a tarefa. A casa de Isabel, nos 8, 10 capítulos, ou menos até os 5 capítulos finais, vai explicar para a gente a importância da reunião dentro de um ambiente preparado, a reunião mediúnica, os benefícios que ela traz. Tudo isso vai estar no livro Os Mensageiros. Vai falar sobre a desencarnação do Fernando. Vai lá ver que interessante, bem lá no finzinho. Depois desse livro Os Mensageiros, não é? Nós vamos para o livro Missionários da Luz. Missionários da Luz faz uma abordagem muito bonita a respeito de muitos assuntos. Porém, principalmente, o processo reencarnatório de Segismundo. Como acontece a reencarnação de um espírito razoavelmente evoluído? Mais ou menos, um espírito mediano. Cada reencarnação tem uma peculiaridade. Porém, para um espírito de mediana evolução, como é o caso de Segismundo, você verá quanto trabalho, quanta preparação, quantos cuidados para se ter um corpo
E quem era Segismundo? Segismundo havia matado um outro homem. E isto era uma coisa que pesava no seu processo de aprendizado. Mas mesmo assim, ele teve merecimentos para poder receber o amparo reencarnatório. E este amparo vem com um conjunto de informações a respeito de quem serão seus pais, como se fará o novo corpo. Você vai ver antes da reencarnação, no capítulo 12, os mapas que são construídos no pavilhão de desenho, onde os espíritos reencarnantes, aqueles que se propõem a renascer, vão pedir ajuda para que seu organismo tenha determinadas peculiaridades, determinadas deficiências, determinadas facilidades na formação biológica. Tudo muito, muito, muito maravilhosamente bem explicado. É muito importante este livro. De todos os livros que nós lemos até agora, este é o livro mais revelador, que tem mais notícias atrás da letra. É aquele que traz mais informações a respeito. E nós estaremos falando sobre todas elas nos nossos diversos capítulos. Depois deste livro que fala da reencarnação, mas fala de outras coisas muito importantes também, nós estaremos aprendendo sobre como morrer, o livro Obreiros da Vida Eterna. Esse livro Obreiros da Vida Eterna, que você está vendo na tela, conta 5 casos de desencarnação. Entre outros assuntos, como é que os espíritos preparam as pessoas no processo desencarnatório. Missionários da Luz falou da reencarnação. Obreiros vai falar da desencarnação. Pessoas de diversas procedências religiosas estão sendo preparadas para voltar à vida espiritual. Há muitas outras informações a respeito, mas, basicamente, o conteúdo principal desta obra vai falar sobre a desencarnação de pessoas indiferentes, de algumas pessoas devotadas ao conhecimento espírita, de um católico muito fervoroso, de uma pessoa evangélica protestante e de uma dedicada serva do bem, Adelaide Câmara, uma médium do Rio de Janeiro, que é muito conhecida também na doutrina espírita pelo pseudônimo de Aura Celeste. Ela era poetisa, ela escrevia. E você vai ver a parte final deste livro, o relato que André Luiz faz do processo de desencarnação dessa irmã, que lá no Rio de Janeiro estava trabalhando, estava unida a um orfanato, um lar de crianças que existe até hoje. E nós mostramos a vida desta devotada serva do bem. Nós fizemos um capítulo à parte explicando quem foi essa mulher. Tudo isso no Obreiros da Vida Eterna. Depois do Obreiros, nós vamos para No Mundo Maior. No Mundo Maior fala sobre o cérebro. O que acontece, como são as relações das diversas partes do cérebro, o que cada uma faz e como nossas debilidades emocionais repercutem em nosso cotidiano, apontando, atestando essa deficiência em determinada área da nossa mente, a diferença entre a mente e o cérebro como uma ferramenta e a mente como o foco principal que usa a ferramenta. Este livro é muito importante para todos os que estudam essas realidades do pensamento, das ações mentalmente positivas ou negativas, a interferência da afetividade desajustada, os complexos de culpa, aquela área do ciúme, do coitadinho de mim, por que isso comigo? Tudo estará muito bem explicado neste livro, no Mundo Maior, não é? Depois do livro No Mundo Maior, nós vamos para uma outra obra muito importante. Agora esta outra obra vai falar sobre o processo de obsessão. É o livro Libertação. O livro Libertação eu duvido que você vá ler esse livro e não vai chorar. Esse livro é maravilhoso.
É uma verdadeira aula de como os espíritos amigos procuram sempre envolver tanto os encarnados que estão sofrendo por processos obsessivos, quanto os espíritos que estão causando o processo obsessivo. E neste livro, particularmente, nós vamos encontrar, envolvendo a história, o espírito chamado Gregório, que é a entidade do Papa Gregório VII, Papa da Igreja Católica, que está sendo amparado pelo mesmo espírito que, quando estava encarnada na figura de Matilda, agora desencarnada como sua alma protetora, chamada Matilde, está tentando resgatar Gregório. Imagina Gregório. Você vai ver quem foi o Papa Gregório, que ano que ele esteve. E você vai ver também que neste livro nós vamos ter a interferência de um instrutor chamado Gúbio, que, na minha opinião, é o próprio Francisco de Assis que está ali. Gúbio. Esse é o espírito que o André Luiz, escritor, nomeou como aquele que vai envolver Gregório para que Matilde ajude a resgatá-lo, além de libertar Margarida dessas entranhas obsessivas. Eu duvido que você vá ler esse livro e não vá se emocionar, duvido. Depois dele, nós vamos para um outro livro chamado Entre a Terra e o Céu. Esse outro livro é fenomenal. Por quê? Dentre todos os que André Luiz havia escrito até aqui, este aqui especificamente, todinho, é dedicado a mostrar as relações intrincadas entre os personagens de uma família com o personagem de outra família, as ligações deles todos com os dramas já vividos em outra encarnação. No livro Entre a Terra e o Céu, o livro tem início em uma oração. Você vai entender o poder de uma prece sincera. Uma prece em que uma menina pede ajuda à sua mãezinha para cuidar de uma doente que está na casa dela. A sua madrasta está doente, a segunda esposa do seu pai. E ela faz uma oração para a mãe desencarnada, sem saber que é a mãe que está causando a doença na madrasta, por ódio, um processo de obsessão. Então a oração que ela faz, que a Evelina eleva à direção da sua mãezinha, não pode ser atendida pela mãe, mas é recebida nos planos superiores, nos departamentos específicos da cidade Nosso Lar, e de lá eles enviam uma comitiva para vir estudar o caso. E então vão ver como poder ajudar a Zulmira, o Amaro, a Odila, o Júlio. E neste livro você vai ver a reencarnação sucessiva do mesmo espírito na mesma família. E por que Júlio precisou perder 2 vezes a vida física? Como efeito da ação que ele praticou. De novo, ação e reação. Esse é maravilhoso, esse livro é muito importante para nós entendermos na nossa casa, na nossa família, por que às vezes não nos levamos bem com um, temos afinidade com o outro, de onde vem isso, por que apareceu uma pessoa de fora que veio fazer parte da nossa convivência. Você perceberá que tudo está entrelaçado e é este livro que dá essa certeza. Depois dele, que é o Entre a Terra e o Céu, nós chegamos no nosso último, que foi nos domínios da mediunidade. Já agora explicando os processos da integração entre o mundo invisível e o mundo visível. Quem é médium, quantas pessoas têm mediunidade e não sabem, quantas criaturas estão tendo reações agressivas por serem manipulados por entidades sem que elas notem, sem que as pessoas que estão sendo agressivas percebam as brechas mentais que são utilizadas pelas entidades. E é claro, não falamos aí de uma mediunidade completa, de uma mediunidade missionária, de uma mediunidade devotada, mas falamos de um processo de interferência espiritual em que o encarnado é o meio para que a entidade possa produzir os efeitos que queira, já que ela não tem braços nem pernas para fazer isso.
Então, quando o encarnado está disponível, quando ele tem vícios que são agradáveis para os espíritos, quando ele tem uma personalidade, um caráter, um gênio que as entidades gostam também porque são afinizadas, então o encarnado se transforma no meio pelo qual os espíritos atuam. É muito importante este aprendizado, porque além disto, nós vamos ver nos domínios que ele explica diversos tipos de mediunidade. A mediunidade intuitiva, a mediunidade consciente, a mediunidade inconsciente, o desdobramento, a psicometria, a mediunidade como um apostolado, como um mandato mediúnico. E neste livro, nós vamos encontrar a figura de Francisco Cândido Xavier sendo um dos personagens. André Luiz utiliza com outro nome, e nós vamos explicar isso neste livro, que aquela alma que está ali, como a pessoa que tem o mandato mediúnico, e você vai encontrá-la na descrição do livro, é, na verdade, o próprio Francisco Cândido Xavier. Ele nunca admitiu isso de maneira clara, mas nós sabemos que se trata dele por tudo aquilo que nós vamos ler neste capítulo. Mas vai lá, vai no livro, nos domínios da mediunidade. E também tem coisas muito legais. A psicometria, os efeitos físicos, a materialização, reuniões que fazem com que os espíritos mexam nas coisas do mundo material, alterem o estado da matéria, deixem mãos espirituais vibratórias modeladas em parafina derretida para você ter a prova da existência do mundo espiritual. Tudo isso nós vamos mostrar, inclusive, com fotografias neste livro. Então, esse é um resumão dos 8 livros.